Como alguém que faz de tudo pela outra pessoa pode ter problema no relacionamento? Como alguém que faz de tudo para agradar a outra pessoa pode não ser valorizada? Hoje a gente vai falar do esquema de subjugação e como ele se apresenta nos relacionamentos, os sinais perigosos de possíveis novos relacionamentos e como tu te relaciona e enxerga as outras pessoas. A gente vai falar sobre isso porque é perigoso quando a gente perpetua um padrão onde eu vivi subjugado lá na minha infância e os meus relacionamentos atuais fazem com que eu me sinta da mesma forma. Esse é um vídeo de continuação de outro vídeo que está dentro da playlist de curso de terapia de esquema mental. É um vídeo anterior a esse. E nesse a gente fala de origem familiar, de como ele se apresenta, como os sintomas se apresentam em ti, e a gente faz uma abordagem desde o início da tua vida, e nesse momento a gente vai falar dos teus relacionamentos. Agora eu vou compartilhar a tela com você, e a gente vai entrar dentro desse conceito para te entender o quanto que tu mais deseja, que é ter alguém que te respeite. Dessa forma, com que tu te relaciona atualmente é quase que impossível. Bom, então nós vamos ver juntos os sinais perigosos de relacionamento e como a gente sai disso. Nesse primeiro momento, vamos entrar nos sinais, que são vários, e nós vamos ver cada um juntos, e depois eu quero que esse vídeo seja importante para ti ao ponto de tu ter uma iniciativa importante de sair disso. Eu vou te dar várias dicas, mas o importante é que a tua consciência esteja aqui presente nesse vídeo, para que a gente construa exatamente um conceito coeso dentro de ti e essa necessidade de mudar venha genuinamente do teu coração. Quando a gente fala de relacionamentos, a gente se relaciona com pessoas que entramos dentro de um sistema. Por exemplo, quando eu estou conversando com alguém, quando tu está conversando comigo, a gente entende que existe um movimento entre nós. E dentro de um relacionamento ou dentro de um esquema de subjugação, a gente se relaciona com pessoas, na maioria das vezes, dominadoras. Elas são dominadoras e eu também aceito essa dominação. Se a gente pensar na subjugação, na palavra subjugação, eu me subjugo a alguém. Eu aceito que essa pessoa me controle, que ela tenha decisões por mim. Eu me subjugo, eu me coloco numa posição de subjugado. Então, se a gente pensar, eu dou poder para outra pessoa decidir sobre a minha vida. E eu entendo que ela pode fazer isso ao ponto de eu achar que eu não tenho condições. Vamos partir para uma ideia prática de primeira vez que tu tá saindo com alguém, como é que tu enxerga essa pessoa? Tu enxerga ela como muito superior a ti? Eu tenho certeza que dentro das pessoas com quem tu já saiu, que tu te relacionou, tem algumas pessoas que tu não te importava tanto ao ponto de ficar muito nervoso ou muito nervosa. Mas tem outra pessoa que tu pode ficar bem nervoso. E nessas pessoas que tu fica nervoso ou nervosa, como é que tu enxerga essa pessoa? Ela tá muito acima de ti? Ela tá no mesmo nível? Ela tá no nível inferior? Por que que eu te faço essa pergunta? Porque eu quero saber como tu te posiciona perante a pessoa do sexo oposto ou perante a pessoa do sexo que tu deseja se relacionar. Eu quero saber se tu enxerga essa pessoa como maior que tu dentro da tua escala, porque automaticamente tu enxerga ela como maior que tu vai aceitar essa dominação. Eu queria entender o porquê que tu enxergaria ela dessa forma. O posicionamento mental é importante para te perceber. Como é que essa pessoa faz eu me sentir? Eu me sinto podada, eu me sinto dominada, eu me sinto sem condições de expor o que eu estou pensando ou pensando que eu vou falhar. Eu sei que início, nas primeiras saídas que a gente faz com as pessoas, a gente está mais inseguro, né? Mas é importante perceber se esse posicionamento que tu faz contigo mesmo é de inferioridade, é de igualdade, de superioridade, para a gente começar a colocar a tua consciência para pensar sobre como eu me sinto durante as minhas relações, tá? E nesse momento onde tu pode começar a perceber a ti mesmo, será que tu consegue enxergar os teus valores se tu te enxerga de forma inferior? Muitas vezes as pessoas não sabem o que elas têm de bom, ou elas acham que não é nada demais, mas elas não colocam à prova o que elas têm de bom, porque elas não se conhecem direito. Elas têm muitas qualidades, ela têm muito potencial, mas ela enxerga os seus defeitos e ela quer
se apresentar ao mundo, ela quer se apresentar às pessoas, mentalizando os problemas dela, como se ela fosse para um encontro, pensando que a pessoa vai descobrir alguma coisa ruim dela, que ela mesma pensa, ela já vai pensando nas coisas ruins, ao invés de ela ter forte coisa dentro dela, as potencialidades, as coisas boas que ela tem. Por isso a gente saber os nossos valores e as coisas que a gente tem de interessante é um exercício consciente. Eu não simplesmente sei, mas eu já refleti sobre isso. Eu já pensei que eu sou uma menina íntegra, que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa que me importa com o bem-estar das outras pessoas, que eu gosto da minha família, etc, etc, etc. Então eu tenho potencialidades, eu tenho coisas boas, e essa pessoa pode ter o benefício, ter a oportunidade de conhecer esse ser humano que eu também gosto. Então, se tu tem coisas que tu não gosta, também já é um momento de tu refletir sobre isso. Porque não é esse lugar que nós vamos falar disso, mas a autoestima, ela envolve muito essa sensação de essa pessoa pode ou não me dominar, essa pessoa pode ou não dizer o que eu tenho que fazer ou não. Quando eu tenho uma baixa autoestima, as coisas que eu penso, nem sempre eu consigo validar como verdadeiras. Se eu não acho que eu sou uma pessoa capaz, o que eu vou apresentar para o mundo? Como é que eu vou me posicionar no mundo? Com uma certa insegurança. E as pessoas vão perceber isso. Então, eu coloquei uma frase de Goethe aqui: quando um homem não encontra a si mesmo, não encontra nada. Porque quando a gente encontra nós mesmos, a nossa essência, e eu não quero entrar no assunto da essência, porque pode a pessoa que não se encontrou ainda, ou ela acha que ela não se encontrou ainda, ela pode ter algum receio e ficar um pouco desesperada. Mas quando a gente se encontra com nós mesmos, que é eu calar um pouco o externo e pensar sobre as minhas crenças, pensar sobre a minha vida, pensar sobre o que eu penso, o que eu acredito, os meus planos para o futuro, as minhas metas, os meus objetivos, eu estou me alimentando de mim. E não é pensamentos egoístas. É simplesmente eu entendendo o que é importante para mim. Eu me abastecendo das minhas ideias, dos meus conceitos, do que eu valorizo. Se tu começar a construir os teus sonhos embasado em outras pessoas, esse caminho não te asseguro que vai ser um final feliz, porque muito provavelmente tu vai te perceber tendo desperdiçado um tempão da tua vida correndo atrás de coisas que tu não achava tão importante. Por isso, esse encontro com nós mesmos envolve uma baita reflexão. Mas a gente vai ver mais um pouco à frente como é que a gente vai fazer isso, tá? Nesse momento, a gente está vendo alguns pontos importantes de relacionamentos que eu tenho certeza que tu vai poder refletir junto. E aí nós escolhemos e nos atraímos por pessoas fortes, que parecem que têm uma personalidade forte, que sabem o que querem, e nós estamos ali como o quê? Espectadores da vida dessa pessoa. Qual é a ideia que ela vai ter da gente? Qual a ideia que nós temos de nós quando a gente vê uma pessoa cheia de planos e nós estamos ali meio que adormecidos ou meio que anestesiados, a gente não sabe muito bem o que quer, e eu vou te explicar daqui a pouco por que que tu não sabe o que tu quer, o porquê que tu te acha sem ambição, por que que tu acha que tu não tem tantos sonhos assim. A gente já vai ver isso. Mas eu queria que tu te percebesse essa atração por pessoas mais fortes, por pessoas parecem, né, mais determinadas e tal, ou com mais ambição. Por quê? Internamente eu não construo isso, então eu procuro no outro e eu me satisfaço com esse lado dessa pessoa. É claro que a gente tem um equilíbrio numa relação, geralmente uma parte é mais isso e outra parte não é tanto e a gente se equilibra. Só que quando nós estamos falando de subjugação, essa pessoa que está comigo, ela tem uma forte personalidade, vamos entender assim, que ela é mandona ou que ela tem as ideias dela, ela é muito convicta, e eu assumo um papel mais de passividade, eu não confronto essa pessoa, até me dá um pouco de medo. Então, quando isso começa a mudar, quando a gente começa a conseguir mudar isso, até a nível dessa pessoa me respeitar, quando eu começo a decidir o que eu quero. E aí que o bicho pega. Porque decidir o que a gente quer da nossa vida envolve consequência, envolve responsabilidade, envolve eu me comprometer. E nem sempre eu quero me comprometer. Nem sempre eu quero travar essa luta. Eu quero ficar eu quero ficar na minha zona de conforto, porque envolve, às vezes, renunciar, deixar para trás, me envolver em conflitos com as pessoas, eu conseguir dizer para alguém que eu gosto que eu vou ter que deixar ela porque eu tenho um plano futuro. Ou eu não vou poder me comprometer com algo que ela precisa porque eu tenho que fazer uma outra coisa.
Envolve eu tomar uma decisão que pode ser que a pessoa não goste, mas eu tenho que fazer para o meu futuro. Então, tem várias renúncias que a gente tem que fazer quando nós temos os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas metas, nossos objetivos. E a gente tem que casar com elas também. Nós temos que fazer contrato com esses nossos compromissos e saber que algumas coisas vão ficar para trás. Então, nem sempre eu quero fazer isso. Porque vamos pensar, é muito fácil eu dizer que eu vou me comprometer com a meta que alguém escolheu para mim, porque se não dá errado, o que eu faço? Eu ponho a culpa nessa pessoa. Ou eu ponho a culpa nos meus pais, eu ponho a culpa em alguém. Eu não me responsabilizo por isso. E se der errado, eu digo que, poxa, eu estava fazendo o que me falaram e não deu certo. Não preciso me responsabilizar com nada. Tu vê que entende, tu vê que preciso de uma maturidade. Às vezes eu tenho que tomar uma baita decisão que vai ter um baita impacto, pode ser tanto bom como ruim, só que, ao mesmo tempo, eu vou ter que me comprometer com a consequência. E se eu achar que eu não tenho capacidade para isso, eu nem quero desejar. Eu vou chegar ao ponto de nem me permitir desejar as coisas. Então, eu até botei uma frase aqui: querer algo te chama para lutar, mas nem todos querem pagar o preço. Por isso, desistem de querer. Desistem de querer, não desistem de lutar. Eu nem me permito querer, porque eu não quero me comprometer com o preço todo que envolve. Então, tu tá lá te relacionando com uma pessoa com uma personalidade forte. Quando tu discorda dela, tem até um comportamento um pouco punitivo. E isso faz com que tu reforce esse lado dela e fique debilitado no teu. Tu não vai querer mais expor tua opinião, se for ao contrário dela, nem te dizer o que tu quer fazer, nem frustrar algum plano dela, mesmo que para ti seja importante, porque essa pessoa vai te punir tanto emocionalmente como de outras formas. Ela pode ficar de cara amarrada, ela pode te negar sair, ela pode fazer um comportamento diferente, que tu vê que ela tá querendo expressar alguma coisa e tu não quer viver isso de novo. Então, eu vou fazer o que ela quer. E isso me enche de quê? De responsabilidade pelo que eu estou vivendo. Porque ao mesmo tempo que eu não gosto disso, eu reforço isso. Porque se eu deixo de fazer algo que é importante para mim, porque essa pessoa ficou com uma cara feia, o que que ela vai fazer sempre quando ela não quiser que eu faça alguma coisa? Ela vai fazer sempre esse jogo emocional comigo. E eu sempre vou cair nessa, porque a gente vai ficar preso nesse ciclo. E é difícil depois romper isso. Então, é importante quanto antes começar a perceber e cortar, é importante. Coloca isso como um mantra na tua vida. Não é porque a pessoa tá triste que ela tá certa. Ela pode te dizer, nossa, fiquei triste, me senti excluída, me senti deslocada, mas isso não quer dizer que a tua atitude tá errada. Tu pode dizer para ela, não, realmente, na tua situação eu também ia ficar assim, mas eu não posso deixar de fazer algo que é importante para o meu futuro por causa desse sentimento que tu tá tendo. A gente pode tentar construir junto algo mais sólido. Eu vou te fornecer as informações que tu precisa, eu vou querer te passar a segurança que tu precisa, mas eu não posso deixar isso. E aí a gente vai alinhando os dois objetivos das pessoas, querem as duas pessoas se tornarem melhores. Quando eu cedo, quando eu cedo para essa pessoa, o que que eu estou fazendo com ela? Ela vai se tornar uma pessoa mimada na vida dela, ela vai passar por percalços também com outras pessoas. Pode ser no trabalho, pode ser com a família dela, pode ser em outros contextos. E para ti também é importante tomar essa decisão, porque é para o teu futuro. Quando nós temos um relacionamento onde as duas pessoas crescem, aí ali é um bom relacionamento, é um relacionamento que soma. E aí a gente pode também pensar em uma pessoa que não respeita a nossa opinião. E como é que a gente percebe isso? Quando tu tá entrando no relacionamento, tu pode começar a perceber se essa pessoa se preocupa contigo, se ela quer saber da tua vida, se ela se preocupa com os teus gostos, se ela se preocupa se tu tá confortável, se tu não tá, se tu vai dormir bem, se tu dormiu pouco, se tudo isso. Ela tem uma preocupação com o teu bem-estar, assim como tu também tem com o dela. Ou, por exemplo, tu tá no relacionamento e aí tu fala, ó, não, olha, não gostei disso. Ou para mim é importante fazer isso. E essa pessoa pondera, não, realmente, a gente vai dar um jeito nisso. Isso que tu falou é importante. Eu, né, tô te ouvindo e eu tô colocando em prática isso que tu me pediu. Aí eu tô sendo ouvido, mas caso contrário, quando eu falo algo e entra por aqui, sai por aqui, ou a pessoa nem cogita, ó, eu quero fazer tal coisa, a pessoa não cogita, não tem como fazer isso e tal, é só os planos dela, já é um alerta para tu se ligar. Será que eu estou num movimento parecido com o que eu já vivi na minha infância? Será que eu estou perpetuando esse padrão?
tá? E não é para ti pensar, poxa, essa pessoa é um bicho de 7 cabeças, é um monstro. Mas nós temos que ligar um alerta que talvez uma conversa tem que começar a dar início. Uma conversa dos dois lados, perceberem os movimentos que estão fazendo. Olha, eu tô percebendo que tu tá agindo dessa forma. A gente tem que dar oportunidade para a pessoa perceber também. Ela pode nem ter percebido que isso acontece porque tu sempre se calou. Desde o início do relacionamento, tu não te colocava, não te impunha. Daí, do nada, tu achar que ela vai saber o que tem que fazer, é impossível. Aqui, mais uma vez, eu frisei que a pessoa te pune por colocar suas necessidades como prioridade, e isso é um sentimento que tu precisa começar a perceber. O que que eu tô sentindo disso que aconteceu aqui? Nossa, eu tô me sentindo punido. Eu tô me sentindo como se eu tivesse sido castigado, como se eu tivesse tendo que aprender que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Será que isso existe? Será que isso é bom para o relacionamento? Será que isso é positivo no relacionamento? Eu acho que não. E aí, por exemplo, é a gente começar a construir um posicionamento. Poxa, acho que num relacionamento saudável, as duas pessoas têm que fazer coisas importantes para sua vida e tal, e as pessoas devem se apoiar. Poxa, refletir isso, eu acho que eu tenho que compartilhar com a pessoa. E eu ter essa disponibilidade. Mas o que acontece na maioria dos casos? A pessoa não compartilha, ela fica guardando para ela. Às vezes ela pensa sozinha, mas ela não fala para outra pessoa. Ela, no final das contas, até se torna um pouco falsa, porque ela finge que está tudo bem, ela finge que concorda com a outra pessoa e a outra pessoa lá, né, com aquela personalidade forte, com aqueles posicionamentos muito rígidos, ela acha que tu está concordando com ela, mas na verdade tu não tá. Então a gente está numa relação de falsidade. E eu não sei se falsidade para ti é uma coisa legal, talvez não seja. E ter uma vida desse jeito talvez não esteja adequado com os seus valores. Então dá para repensar sobre isso. A gente às vezes pensa que está muito longe de nós, mas por exemplo, aí a pessoa ela começa a parecer que ela precisa de cuidados por qualquer coisa que acontece na vida dela. Ela se desequilibra, o dia dela foi ruim, ela tem uma necessidade de cuidados e ela entende que tu tem que suprir isso. E essa intensidade tu vai sentir. Nossa, o dia dela foi horrível, eu tenho que ajudar ela. Mas o teu dia, quando é ruim, ela tem a mesma disponibilidade? Ela se preocupa? Ou tu consegue expor para essa pessoa que teu dia foi ruim, que tu precisa de cuidados? Porque isso também é um ponto que a gente precisa falar, que é a tua responsabilidade em não se abrir, não falar os teus problemas, não comentar nada que acontece contigo, e a pessoa fica o quê? O que que ela vai fazer? Ela vai falar da vida dela. E aí um dia vai chegar, nossa, tu nunca falou nada, nunca perguntou nada da minha vida e tal, mas tu também não falou nada. A gente sempre vai fazer essa ligação de pensar no outro e em mim. Porque eu sempre tenho, dentro de uma relação, a gente tem uma responsabilidade. E as pessoas que têm subjugação, elas não falam dos seus problemas, elas não querem incomodar, elas acham que não tem necessidade, só que elas estão sempre ouvindo dos outros. Sempre ouvindo dos outros, porque é muito fácil ouvir dos outros, as pessoas se abrindo suas vulnerabilidades, e ela está sempre se achando muito boa, muito solícita, a melhor pessoa do mundo, e até certo ponto ela está ajudando, sim, mas não se ajuda a si mesma. E partindo para tua consciência, esse tipo de comportamento, se o teu parceiro faz, quando ele está se sentindo mal, ele fica pedindo ajuda e tal, ele se faz até às vezes de pior, porque ele ganha mais ajuda, isso é um comportamento, é um vício de comportamento que não é legal nem tu cultivar isso para essa pessoa, porque nesse momento tu pode estar suprindo, mas daqui a pouco se torna uma coisa que ela vai ter que tratar depois, que ela vai ter que perceber que, poxa, nas relações dela, na vida dela, ela se vitimiza para ganhar atenção, para ganhar ajuda, e aí a vida dela está estagnada porque ela tinha esse comportamento e tu passou por ela, tu nunca disse nada para ela. Tu podia ter dito, ela já poderia saber, ela já poderia estar bem melhor, mas não, tu te omitiu e hoje em dia ela vai ter que lidar com isso novamente. Uma característica é o da pessoa que tem subjugação, ela se relacionar com pessoas, ela tem um temperamento difícil, então ela se envolve com uma pessoa difícil, com uma pessoa instável. E o que que ela faz? Ela tá sempre ali por perto. Ela tá sempre pisando em ovos para falar com essa pessoa, tá sempre cuidando do que vai dizer, tá sempre cuidando dessa pessoa. Então, a vida dela se enche dos problemas da outra pessoa e a dela
Os problemas dela não são ouvidos, nem por ela, nem pelos outros, nem por ninguém. E aí essa pessoa, ela vive pisando em ovos, só que ao mesmo tempo, dentro de um esquema de subjugação, essa pessoa ela tem vários comportamentos passivo-agressivos. A gente já falou isso no outro vídeo, que é eu não consigo bater de frente, falar que eu não gostei, mas eu começo a ter umas pequenas falhas no meu comportamento. Me pediu uma coisa, esqueci, tu me confiou um segredo, contei para os outros, tu me diz uma coisa, eu entendo outra. Tem alguns comportamentos que a gente faz que são passivo-agressivos, eu não tenho condições emocionais para te bater de frente contigo, mas eu tenho essas pequenas falhas. Então, eu quero te falar que se tu tem um monte de pensamentos na tua cabeça e tu não quer expor, uma hora vai sair, uma hora vai se expressar, uma hora vai aparecer. E quanto mais tu ficar escondendo de ti mesmo, pior vai ser, porque tu nunca vai ser assertivo nem contigo, nem com as outras pessoas. O pior de tudo é não ser com a gente. É a gente rebuscar tanto o pensamento, a gente florir tanto o pensamento para falar com os outros, que até com nós, a gente nunca é certeiro, a gente nunca é honesto. A gente tá sempre, sabe, se enchendo de palavras, se enchendo de coisas, a gente é prolixo mentalmente, a gente fala, 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 não fala nada com nada. Eu sempre gosto de dar um exemplo nas sessões, que às vezes a pessoa tem uma dificuldade de falar o que está incomodando, e ela fala muita coisa para a pessoa. E a outra pessoa que está ouvindo é como se tivesse, sabe, teu Instagram, quando tu vai ver uma pessoa famosa, ela postou tanta coisa que tá só um pontinho, e aí tu vê aquele monte de pontinho, tu passa, é isso. Tu enche a pessoa de informação, ela não te escuta em nada, ela não sabe do que tu tá falando, tu perde teu tempo pra caramba. E tu não é escuta, e não é ouvido, né? Tu não é acolhido, nada acontece. E aí tu fica achando que essa pessoa não gosta de ti, mas tu também tem a tua parcela ali de responsabilidade pelo que tá acontecendo. Botei uma frase aqui de Nietzsche. É difícil viver com as pessoas porque calar é muito difícil. Então, as nossas convivências, elas vão ser complicadas. A gente tem que entender isso, que convivência não é algo simples. São pessoas, são atritos, são pensamentos diferentes e que quanto mais assertivos nós somos na nossa comunicação, menos conflitos a gente vai ter. Só que não é porque eu tenho medo de conflito, é porque eu estou cada vez me tornando mais claro e aquela pessoa também vai se tornar mais clara e a gente vai se entender. Não vamos fazer um monstro das nossas situações. A gente vai encarar os nossos problemas de forma clara e objetiva. Então, quando nós nos calamos, a gente não verdadeiramente está se calando. A gente vai demonstrar em algum momento a nossa insatisfação com algum comportamento passivo-agressivo, com algum sarcasmo, com alguma coisinha que a gente estava guardando e sai, tipo, escapuliu, assim. Tem algumas pessoas que se relacionam com outras que precisam muito de ajuda. E elas entram num papel de cuidador e dentro do relacionamento, dentro de uma relação, a gente tem que ter um equilíbrio de ambas as partes, cada um fazendo a sua parte. Mas tem alguns momentos que, quando a gente tem um esquema de subjugação, a gente aceita que o outro não tenha tantos afazeres quanto eu tenho, e eu pego e tomo para mim como se fosse minha responsabilidade. Eu coloco nas minhas costas tudo o que tem que fazer, ao ponto da pessoa nem pensar que ela tem que fazer, ao ponto de eu deixar ela numa zona de conforto fora do comum e eu estar extremamente estressado. Isso faz um desequilíbrio na relação, porque a outra pessoa, ela vai cada vez mais se empenhando menos com a relação e eu mais com a relação e fica pesado, fica complicado demais. E nós vamos julgar a outra pessoa? Não, a gente vai pensar na nossa parcela de responsabilidade. Eu não tive pulso firme para pedir ajuda. Eu não tive pulso firme para dizer que ela não estava me ajudando. Eu não tive pulso firme para brigar pelos meus direitos ou reivindicações. Não tive. E aí agora estou vivendo uma situação chata, que pode culminar até no meu término, porque eu não tive pulso firme, pulso firme. Eu não tive iniciativa, né? Eu não tive um comportamento ativo de falar com as pessoas, olha só, a gente precisa dividir as tarefas, dividir as contas, dividir isso, porque está muito pesado para mim, preciso da tua ajuda. E aí pode ser que tu chegue um momento que tu vai ter essa conversa e já tarde demais. E era super simples. Em terapia a gente vê muito isso nos pacientes, que às vezes a gente tem uma conversa super simples e a gente mesmo que faz a conversa ser horrível na nossa cabeça, né? Antes da gente ter. A pessoa não vai gostar, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Aí tu fica criando
uma angústia psicológica antes de ter aquela conversa, e que, na verdade, ela deveria ser tranquila tanto para ti quanto para a pessoa. Se é uma situação difícil do casal, os dois devem estar unidos nessa parte. E tu não tem que abraçar todos os problemas nas tuas costas. Se é um problema para ti, tem que ser tanto quanto é para o outro. Aí tu te relaciona com pessoas que não são confiáveis, pessoas que são irresponsáveis, e tu tem que estar sempre em alerta, tu tem que ser o responsável, tu tem que estar fazendo tudo. Que parte de ti aceita esse tipo de coisa? Será que não é uma parte que se beneficia até certo ponto? Aonde eu gosto de me manter útil para essa pessoa, ela vai precisar de mim, dessa forma ela não vai me rejeitar com tanta facilidade, eu vou ter meu lugar especial na vida dela porque eu sou importante. Até que ponto isso não é uma parte tua que gosta, mas ao mesmo tempo eu preciso te alertar que não é por aí que um relacionamento vai durar, que tu vai ser importante para alguém. O amor, ele é construído de forma livre. Ele não é porque tu faz um monte de coisa para a pessoa que ela vai te amar. Mas vocês vão construir um amor através do respeito, da admiração, de ambas as partes estarem comprometidas com a relação, de ambas as partes reconhecerem o valor de cada um, da comunicação clara, da comunicação assertiva, da gente lidar com os nossos problemas de uma forma em conjunto, da gente lidar com os nossos problemas em conjunto, da gente buscar as nossas soluções, da gente abraçar os nossos problemas como casal. Isso faz a gente ter um bom relacionamento. Não eu suprindo tudo que a pessoa precisa. E quando a gente deixa as pessoas tomarem todas as decisões da nossa vida, que mensagem que a gente está passando para essa pessoa? Que a gente não tem condições, que a gente não tem condições de tomar as decisões, que a gente não tem opinião própria, que a gente não tem desejos, que a gente não tem a nossa individualidade. Quem é esse ser humano que para ele tanto faz, tanto fez? Quem é esse ser humano que não almeja nada? O que ele pensa? Às vezes a gente pensa que eu me tornar muito solícito faz a pessoa gostar de mim. Mas não é bem por aí. A gente não está procurando um relacionamento onde a pessoa vai me suprir uma necessidade de cuidado. A gente está procurando uma pessoa para ter uma vida. E essa pessoa, ela não tem que ser igual a mim. É legal que ela seja interessante. Interessante, um pouco diferente de mim, que tem as suas ideias, que formou seus conceitos, que a gente tem a nossa vida e quando a gente chega para conversar, os dois têm coisas a acrescentar. Poxa, isso aconteceu no meu dia, eu aprendi isso no meu dia. A gente constrói um conceito legal para a gente conversar. Não é a gente simplesmente gosta das coisas parecidas, nós temos mesmas identificações, eu te supro, eu faço tudo o que tu quer, eu faço todos os teus desejos. Isso não é relacionamento, gente. Vamos falar a verdade, né? Então, essa pessoa ela não vai te admirar se tu for um capacho dela. Isso não é garantia que ela vai ficar contigo para sempre. Muito pelo contrário. Até pode ser que tu crie uma sensação de que a pessoa está contigo por comodidade. E isso não é legal. Isso não é legal porque as tuas crenças, a tua autoestima vai por água abaixo dessa forma. Então, a gente vai saber como sair disso. Como a gente se posicionar frente à vida, como a gente vai encaminhar a nossa vida para mudança de rota. Primeiramente, a gente vai começar a pensar: o que eu tenho feito pelos outros e o que as pessoas fazem por mim? Não é que tu vai virar toma lá da cá, mas eu quero que tu perceba o quanto a tua mente passa mais tempo do dia pensando nas pessoas, como agradar elas, como elas gostam das coisas, como fazer isso de acordo com o que a pessoa gosta, o que ela pensa, ao invés de pensar em ti mesmo. Eu quero que tu te perceba dessa forma, que a tua mente passa mais tempo pensando na outra pessoa do que em ti. E não é que tu seja, eu quero que tu se torne egoísta, eu quero que tu te aproprie dos teus desejos, do que a tua alma gosta, do que tu gosta, do que são os teus hobbies, quais são as músicas que tu gosta, o que tu gosta de fazer, o que tu gosta de ouvir, o que tu gosta de estudar, qual é o conteúdo, qual é o assunto que te instiga, que te deixa curioso, quais são as tuas metas de futuro, o que tu pensa da sociedade, o que tu pensa sobre isso, quais são os conceitos que tu formou. É isso que eu quero que tu te aproprie, que tu não seja uma pessoa superficial, mas que seja uma pessoa profunda, e a profundidade a gente só consegue primeiro por nós.
Depois tu vai conseguir conversar com alguém e mostrar essa profundidade. É muito fácil detectar uma pessoa rasa. Ela não tem conhecimento de si mesma. E como é que a gente percebe essa pessoa que não tem conhecimento de si mesma? Além dela falar pouco dela mesma, ela nunca pensou sobre o futuro dela, o que que ela quer, o que que ela espera da sociedade, o que que ela espera da própria vida dela, do trabalho dela, como é que ela imagina que ela vai estar, como é que ela vive uma tristeza, como é que ela passou por uma dificuldade, quais foram os pensamentos que ela teve que tirou ela do caos, como é que ela percebe uma emoção negativa nela, como é que ela percebe as outras pessoas, as relações que é tanta coisa que ela pode perceber na vida dela, que ela pode comentar, mas não, ela não consegue comentar nada, porque ela passa a vida inteira distraída com as coisas que dizem para ela pensar, pensando nas outras pessoas, e não percebe nada dela mesma, não percebe nada das interações que ela tem. Então, eu queria te trazer a reflexão que pensar nos outros é uma zona de conforto, porque eu coloco o meu pensamento nessa pessoa, eu não preciso pensar que eu não estou fazendo por mim, que eu não sei onde eu quero chegar, que a minha vida está passando, que eu não sei para onde eu estou indo. E aí eu fico ali, pensando na outra pessoa e me distraindo, me distraindo, me distraindo. Zona de conforto. Outro ponto importante é tu perceber os teus comportamentos passivo-agressivos. Pare de se achar a pessoa mais boazinha do mundo e perceba onde aparece alguma raiva que tu tem, alguma coisa que tu tá guardando, algum comportamento teu que não é legal. Para de mentir para ti mesmo. Nem todo mundo, a gente não é o tempo inteiro 100% do tempo bom, 100% do tempo organizado, 100% do tempo amoroso, nós temos os nossos sentimentos ruins. É importante te conectar com isso e conhecer esse lado. Pode também começar a repensar nos seus relacionamentos anteriores, porque quando a gente fala de padrões, provavelmente pessoas parecidas passaram pela tua vida. E não são pessoas esteticamente parecidas, mas pessoas que te fizeram sentir dominado, ou uma atração por alguém que tem esse posicionamento mais egoísta, que pensa mais em si mesmo, que fala mais de si mesmo, e tu também. Começou a conversar com a pessoa, não queria falar muito de ti, até gostou da parte onde a pessoa só falava dela mesma, foi entrando numa zona de conforto, achava legal essa pessoa se achando o máximo ali do teu lado, ou essa pessoa mais autoritária. Vamos conhecer esse teu lado que gosta disso, né? Não vamos endemonizar essa outra pessoa, mas vamos entender que esse ponto fraco teu mostra uma parte tua que tá fraca, que tá precisando olhar, que tá precisando se solidificar. Senão a gente não vai sair disso nunca. É importante que tu comece a formar tuas próprias preferências. Constrói o teu conceito do que tu gosta. E não é simplesmente coisas superficiais, mas vamos começar pelo superficial. O que tu gosta de comer? O que tu gosta de ouvir? Quais são as suas preferências musicais, suas preferências de conteúdo? O que tu gosta de ler? O que tu gosta de acompanhar? O que tu gosta de fazer? O que tu gosta de fazer nas horas vagas? Qual esporte que tu gosta? E aí tu vai indo da superficialidade para a gente entrar em profundidade. O que te motiva? O que te emociona? O que te faz vibrar? Quais são as ambições de futuro que te fazem acreditar no futuro melhor? Qual é o teu planejamento de ser? O que tu quer ser? Qual é o ser humano que tu quer constituir? Quais são os sentimentos ruins que tu precisa lidar? Quais são os pensamentos negativos que tu precisa lidar com eles, que tu precisa aprender com eles? Quais são os teus gatilhos mentais que te levam para um lugar obscuro da tua personalidade? Como é que a gente te tira de lá? Quais são as músicas que fazem tu vibrar numa sintonia legal, que engrandece a tua alma? E aí a gente vai para a profundidade, mas primeiro constrói ali as tuas preferências no pouco, que o muito vai vir depois. Peça mais ajuda, converse mais com as pessoas, fale mais da tua vida, para de achar que as pessoas vão achar isso e aquilo de ti, o que conecta a gente, as vulnerabilidades. Não é para te sair falando que a tua vida tá uma bosta, que tá horrível, mas tu falando, poxa, hoje foi um dia difícil, mas eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Hoje foi um dia que eu acordei um pouco mal, mas eu consegui. Hoje foi um dia que eu acordei bem, ao longo do dia eu tive algum problema aqui e ali, eu consegui dar um jeito. A pessoa super perfeita, uma que não existe, e outra que não conecta, não vai fazer uma conexão. É tu abrir teu coração, de ser verdadeiro, de ser honesto, de ser sincero, de mostrar que ele tem um ser humano. Começa a perceber os seus relacionamentos, tanto amizade, quanto relacionamento amoroso, quanto família, que só um lado investe. Só tu faz, só tu tá ali preocupado, só tu tá preocupado com o bem-estar da outra pessoa, e repensa o teu percentual de responsabilidade nisso. Como é que tu constituiu essa relação com outra pessoa? Tu vai te encontrar com teu amigo, tu fica esperando que ele te conte as coisas, tu não conta nada?
Ou tu vai conversar com uma pessoa nova, tu deixa que a pessoa fale da vida dela e tu, não vou falar nada. Qual é o teu poder de iniciativa também no assunto? Ah, vou falar de um assunto que não é tão legal, mas vou falar. Não sei. Qual é o teu poder de iniciativa? Quando tu estiver numa situação que tu precisa expor um pensamento e que aquele pensamento não está de acordo com o que a pessoa está te falando, é importante que tu faça isso, nem que seja para te treinar. E tu não precisa falar isso num tom desagradável, tu não precisa entrar num combate com a pessoa, tu pode expor de uma forma gentil, de uma forma calma, de uma forma bem serena o teu ponto de vista, dizendo que tu não pensa da mesma forma, mas que tu pensa de outro jeito, que tu tá disposto a conversar sobre esse assunto para vocês entrarem num consenso. É super importante tu começar a adquirir esse repertório de conversa com as pessoas, porque aí tu vai parar de ter medo de confrontar e tu vai ver o quanto tu vai ganhar de respeito nisso. Dá chance para as pessoas se preocuparem contigo. Para de dizer que tá tudo bem. Ou se a pessoa, poxa, olha aqui, eu tô aqui perto de ti, te trouxe isso, te trouxe aquilo, aceita de bom grado. Diz, poxa, hoje eu tava meio triste, isso alegrou o meu dia, tá? A pessoa quis te ligar, aceita isso, aceita um carinho, aceita alguma coisa que a pessoa tá te dando. Não seja forte o tempo inteiro. Tu pode dizer que tu tá melhorando e que essa pessoa te ajudou e que essa pessoa foi muito querida contigo, que tu realmente sentiu, se sentiu bem com isso que ela fez para ti. Isso tá reforçando não só ela, mas tá reforçando as pessoas a chegarem mais perto de ti, tá se tornando mais dócil. E uma dica assim, no teu trabalho, pode ser que tu seja uma pessoa que não goste de nem receber elogios, mas começa a aceitar esses elogios, começa a falar das coisas boas que tu faz, até a nível de exercitar. Não é para te sair se achando, mas tu começar a dizer, gente, fiquei super feliz que hoje eu tentei uma coisa diferente e deu certo, sabe? Não estava esperando. Ou que eu desenvolvi uma nova forma de fazer. Poxa, isso não estava esperando e deu certo. Pô, não tem nenhum problema, tu não tá se achando. Mas tu tá compartilhando coisas boas tuas. Porque aí tu não vai ser uma pessoa coada, né? Não posso falar nada de mim, não posso dizer nada de mim. Tá? Tu não precisa ser essa pessoa. Tu pode ser uma pessoa consciente, que fala das coisas que foram boas, que fala de ti, que conhece os teus valores e por aí vai. Gente, esse vídeo chegou ao fim, tá? No próximo vídeo a gente já começa com mais conteúdo de esquemas mentais. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal se esse vídeo te ajudou, se tu é fã de psicologia, se tu gosta de conteúdos assim, quer me incentivar a fazer mais conteúdos, tá? Um beijão e até o próximo vídeo. Quinta-feira já sai um vídeo novo e a gente continua na nossa série de esquemas. Um beijão e até!